E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você é da época que a escola ensinava que Plutão era um planeta? Hoje em dia, como sabemos, ele é considerado um planeta anão. E você sabia que existem mais 4 planetas anões além de Plutão? Então, deixa seu like e vem conhecer esses 5 planetas anões do nosso sistema solar. E quem autorizou que Plutão fosse reclassificado como um planeta anão? Bom, a União Astronômica Internacional fez a seguinte declaração: para um corpo celeste ser classificado como um planeta, ele precisa atender a 3 requisitos principais. O primeiro é estar em uma órbita em torno do Sol. O segundo deve ter massa suficiente para que sua própria gravidade possa moldá-lo numa forma aproximadamente esférica. E o terceiro requisito é ser o objeto gravitacionalmente dominante em sua própria região, sendo capaz de limpar sua órbita, ou seja, não pode haver outros objetos ao seu redor que não sejam seus próprios satélites. E é esse terceiro requisito que faz com que Plutão e os demais planetas anões não sejam considerados planetas, pois eles não são corpos celestes dominantes e sua gravidade não é suficiente para limpar sua vizinhança. Essa decisão, que fez com que Plutão fosse reclassificado a planeta anão, trouxe muitas controvérsias. Alan Stern, líder da missão New Horizons da NASA, declarou: estou com vergonha da astronomia. Menos de 5% dos astrônomos do mundo votaram. Essa definição fede por razões técnicas. Eita, deu uma certa treta, né? E você está do lado dos que acreditam que Plutão é um planeta ou do lado dos que votaram para nomeá-lo como planeta anão? Agora que já sabemos a definição de um planeta anão, vamos falar dos 5 já descobertos. Começando por ele, Plutão, que foi descoberto em 1930 pelo astrônomo estadunidense Clyde Tombaugh. Ele está localizado numa zona do espaço denominada Cinturão de Kuiper. O local é preenchido por milhares de corpos celestes congelados em miniatura e denominados de objetos transneptunianos. Um dia plutoniano demora 153 horas terrestres, cerca de 6 dias. Isso mesmo, um dia com 153 horas. Para quem reclama de uma segunda-feira na Terra, imagina uma segunda-feira plutoniana, hein? Já um ano plutoniano corresponde a 248 anos terrestres. São muitos dias para completar uma volta em torno do Sol. Enquanto que a Terra demora 365 dias, Plutão demora aproximadamente 90.520 dias. Plutão é um planeta anão que está localizado a 5,9 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Vale notar que a rotação de Plutão é retrógrada, girando de leste a oeste, como ocorre com Urano e Vênus. A gravidade de Plutão é de 0,62 metros por segundo ao quadrado, e ele é constituído por um núcleo rochoso sobre um manto de gelo e metano congelados. A temperatura estimada é de 220 graus Celsius e a superfície do planeta anão tem 98% de gelo de nitrogênio em sua composição, com resquícios de metano e monóxido de carbono. A sua órbita é bastante elíptica e chega a aproximar-se do Sol mais que Netuno. Quando está próximo ao Sol, a superfície gelada derrete temporariamente. E que tal falarmos sobre pontos importantes da missão não tripulada New Horizons, que significa Novos Horizontes?
lançada pela NASA em 19 de janeiro de 2006, que teve como destino o cinturão de Kuiper, região longínqua do Sistema Solar que abriga Plutão, a sonda New Horizons demorou 9 anos e meio para chegar a Plutão, passando por todo o Sistema Solar. Nigel Best, astrônomo britânico da Universidade de Leicester e conhecido divulgador científico, afirmou à BBC: "Eu pensava que essa missão poderia terminar como uma das mais chatas do mundo. Ficamos todos de queixo caído com o que vimos, toda a atividade nesses mundos." Ele disse isso se referindo a Plutão e suas luas. Mas eles ainda não têm certeza do que está realmente ocorrendo ali. As imagens mostram montanhas nos extremos da região que tem forma de coração. Essa região foi batizada carinhosamente como região de Tombaugh, em homenagem ao descobridor de Plutão, Clyde Tombaugh. E, pessoal, e a descoberta de Plutão foi qual ano mesmo, como eu já tinha dito? Parabéns para você que respondeu em 1930. Memória boa, hein? Continuando, segundo John Spencer, um dos pesquisadores da missão, a capa relativamente fina de metano, monóxido de carbono e nitrogênio congelado que cobre a superfície do planeta anão é forte o suficiente para formar montanhas. Por isso, os cientistas acreditam que elas se formaram com água congelada do subsolo, já que o gelo se comporta como rocha sob as temperaturas gélidas de Plutão. Curiosamente, as observações feitas do planeta desde a Terra não havia detectado sinais de água gelada. Podemos estar certos de que existe água em abundância, avalia de antemão Alan Stern, o mesmo que afirmou que estava com vergonha da astronomia por conta do processo de votação que reclassificou Plutão a planeta anão. Uma segunda grande surpresa que a missão trouxe aos cientistas é que Plutão não tem crateras. As crateras permitem aos astrônomos determinar a idade de uma superfície. Se é muito antiga, terá marcas deixadas por impactos de colisões, e se for mais nova, será mais lisa, já que a formação recente apaga as impressões anteriores. As novas imagens, optou Stern, mostram um terreno que parece ter passado por processos vulcânicos ocorridos nos últimos 100 milhões de anos. Isso implicaria numa idade extremamente jovem para a superfície, se considerarmos que o Sistema Solar tem 4,5 bilhões de anos. O tamanho de Plutão é de 2.370 quilômetros de diâmetro. E você imaginava que existe neve no planeta gelado? Os sensores de New Horizons detectaram que a fina atmosfera de nitrogênio se estende até o espaço, e pesquisadores acreditam que ela possa gerar flocos que atinjam a superfície antes de evaporar da atmosfera de Plutão. E não tem como falar de Plutão sem citar suas luas, não é mesmo? Enquanto que a Terra só tem uma lua, Plutão ostenta 5 luas. São elas Caronte, Hydra, Nix, Kerberos e Stinge. Pois é, apesar de não ser considerado um planeta, os astrônomos reconhecem a riqueza de informações que Plutão revela. E agora vamos aos próximos planetas anões. Ceres ou não Ceres? Eis a questão. Já ouviu falar do planeta Ceres? Um estudo publicado hoje na revista Science descobriu a presença de material orgânico na superfície de Ceres. É um planeta anão. Escondido no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, o planeta anão Ceres é um pequeno mundo que guarda grandes surpresas. Só uma observação: esse cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter
não é o cinturão de Kuiper. O planeta Ceres está bem próximo e chegou a ser chamado de asteroide por muito tempo. Mas ele é bem maior e diferente de um objeto desse tipo. Sua gravidade é de 0,27 metros por segundo ao quadrado, e sua massa corresponde a 25% da massa total do cinturão em que se encontra. Ele tem quase 1000 quilômetros de diâmetro, o que o torna o maior objeto que se encontra nessa região, sendo o planeta anão mais próximo do Sol. Foi o primeiro planeta anão visitado pela sonda da missão DAO e supostamente tem água. Os espectrômetros de luz visível em infravermelho detectaram a presença de matéria orgânica alifática composta por átomos de carbono e hidrogênio. A temperatura média é de aproximadamente 105 graus Celsius negativos, mas ela pode chegar a 34 graus Celsius negativos, a maior temperatura. Um dos objetos mais fascinantes vistos em Ceres foi a montanha Aruna Mons. Ela é uma montanha estranha, com laterais lisas e não se parece com o resto do terreno de Ceres. Aruna Mons tem muita semelhança com os vulcões da Terra, mas Ceres é pequeno demais para ter um núcleo de rocha derretida e gerar vulcanismo. Em vez disso, o que tem é água, e se a água conseguir subir para a superfície, surge um vulcão. Porém, um vulcão de água, ele é chamado de criovulcão. Agora vamos falar sobre Haumea. Haumea é o terceiro planeta anão mais próximo do Sol, após Ceres e Plutão. Ele é o objeto que possui a rotação mais rápida do nosso sistema solar, completando uma volta ao redor de si em apenas 4 horas. Em função dessa rotação rapidíssima, ele assume uma forma oval. Ele tem uma gravidade de 0,401 metros por segundo ao quadrado e está localizado no cinturão de Kuiper. Haumea é cercado por duas luas chamadas Namaka e Hyakka. Uma descoberta intrigante sobre Haumea foi que ele é o primeiro objeto transneptuniano que tem um anel em volta de si. Isso deixou os pesquisadores empolgados, pois mostra que anéis podem ser mais comuns do que se pensava. Não só no sistema solar, mas também nos outros sistemas planetários. E o seguinte planeta anão é o planeta Makemake, que também está localizado no cinturão de Kuiper. Ele é o terceiro maior planeta do sistema solar e um dos 2 maiores corpos do cinturão de Kuiper, sendo o segundo objeto mais brilhante do cinturão. Esse planeta anão tem uma lua conhecida por MK2. O Makemake pode existir em um estado intermediário, com apenas algumas nuvens de metano vaporizado em seu lado voltado para o Sol. Ele não tem uma atmosfera global, mas poderia ter uma atmosfera local. O Makemake de fato tem metano congelado em sua superfície, o que deve fornecer um suprimento de gás pronto nos locais mais quentes do planeta anão. Ainda não se sabe ao certo o tamanho de Makemake, mas o planeta anão pode ter 1.430 km de diâmetro se for esférico e 1.430 por 1.502 km se for elíptico. A temperatura média de Makemake é de menos 243 graus Celsius e sua gravidade é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E o nosso quinto e último planeta anão é o planeta
Eris. O maior planeta anão, pessoal, qual é? Muito se discutiu sobre isso, mas chegou-se à conclusão de que é Plutão. Mas Eris vem logo em seguida, com um tamanho bem parecido, sendo um pouco menor que a nossa Lua. Eris tem uma lua chamada Disnomia, que faz uma órbita quase circular ao seu redor. Dentre os planetas anões identificados, ele é o mais distante do Sol e está tão longe que a luz do Sol demora mais de 9 horas para chegar até ele. Os pesquisadores acreditam que a composição de Eris seja de pedra e gelo e sua atmosfera composta por metano. A temperatura média desse planeta anão também é de menos 243 graus Celsius, assim como Makemake. Já sua gravidade é de 0,82 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, muito obrigado pela visualização. Deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo e comenta se Plutão deveria ser um planeta ou não. E é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Não fica triste. Não. Faz o seguinte, ó. Se inscreve no canal para ser notificado do próximo vídeo, porque já sai vídeo novo. Valeu, falou, fique com Deus.